O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Brasil, hoje nós celebramos a maior, ousaria dizer, solenidade mariana, a solenidade da sua assunção aos céus. Digo a maior, porque normalmente é o ponto final que define a qualidade de uma obra. A última página do livro coroa tudo aquilo que ali fora escrito previamente. A assunção de Nossa Senhora é para nós não o ponto final de uma história, mas um coroamento daquilo que Maria viveu. Ousaria eu dizer que, tal como um rio, entre trancos e barrancos, vai se direcionando
até desaguar completamente no mar, a assunção da Virgem Maria é esse desaguar do coração dela na imensidão da glória de Deus, que a acolhe, que a recebe, aquele a quem ela procurou, tal como a amada do Cântico dos Cânticos, e contemplou e encontrou. O que é a Assunção? A Assunção, na técnica, vamos dizer assim, na teoria, é algo extraordinário, é uma ação da graça de Deus que faz com que Maria seja a primeira a ressuscitar pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, e justamente por isso é levada em glória no seu corpo e na sua alma até o mais alto dos céus. Em Maria se cumpre esta espécie de canto-profecia que foi entoado no Salmo 44. Ela adentra no palácio do rei, na plenitude da casa de Deus, revestida de glória e de esplendor. Mas na prática, vamos dizer assim, não que há uma dualidade entre teoria e prática, não é isso. Mas no cotidiano, o que isso nos toca é saber que as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo são eficazes e verdadeiras. A assunção da Virgem Maria é para nós um penhor daquilo que nós professamos e daquilo que nós esperamos. Dentro de alguns poucos minutos ainda nesta liturgia, nós professaremos a nossa fé. E dentre muitas coisas que o mistério da encarnação nos apresenta, algo contraria a nossa visão materialista de mundo, quando nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Na maior parte das vezes, nós fingimos que a ressurreição não existe, ou que, se existe, é algo muito espiritual. No entanto, meus irmãos e irmãs, a solenidade da Assunção da Virgem Maria, ela é profunda porque ela está intimamente ligada à coluna vertebral do cristianismo. Maria só é assunta ao céu porque ela experimenta de antemão a glória da ressurreição. Não por seus méritos, não por suas obras, não por causa dela, mas por causa daquele que ela gerou, que é seu Filho e nosso Redentor. É por causa de Cristo, vencedor do pecado e da morte, que Maria antecipa aquilo que está destinado à igreja, para que nós não desesperemos das promessas de nosso fundador e Redentor. Olhar para Maria é olhar para nós mesmos. E entender Maria é entender a nossa vocação, porque nela o poderoso fez grandes coisas. Ela é um modelo perfeito da igreja. Ela é a discípula exemplar. Ela é a cristã, com C maiúsculo, porque soube viver para Cristo e fez de Cristo a sua própria vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, a assunção de Nossa Senhora, ousaria dizer, e até parafraseando a oração da coleta do dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ousaria dizer, a assunção de Nossa Senhora é também para nós uma vitória. Porque, meus irmãos, há uma carne humana no céu. Que nós possamos aceitar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nossa razão até que não faz muito esforço não, porque Ele é Deus, né? E a Deus nada é impossível. Mas Maria é em tudo semelhante a nós. Tudo. Humana. Uma mulher como qualquer outra mulher, no bom sentido aqui da palavra qualquer. Carne da nossa carne, mas que soube viver em tudo à vontade de Deus. Maria, por isso, foi esta adornada de glória e beleza, como ouvimos na primeira leitura do livro do Apocalipse. Revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O fulgor de Maria não é dela. A beleza que nela refulge não é fruto do seu esforço. O fulgor e a beleza de Maria é dado por aquele que ela gerou. É dado pelo Cristo. O mistério da Assunção, meus irmãos e irmãs, antecipa a glória futura que acontecerá conosco,
no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vier, para, de fato, vencer o último inimigo, como São Paulo nos advertiu na segunda leitura. Tudo está sob os seus pés. Porém, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, o último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui, permita-me adentrar naquilo que é o coração do dogma da Assunção, que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950 na bula Munificentissimus Deus. Maria experimentou a morte, como qualquer um de nós experimentaremos. Assim o Santo Padre proclamou, tendo ela terminado o curso dos seus dias, uma expressão bem eufemística e até muito bonita para falar assim, tendo morrido, Maria, ela é ressuscitada pelos méritos de Cristo. Porque, diz o Papa Pio XII, não podia experimentar a corrupção, consequência do pecado, aquele corpo que viveu totalmente voltado para Deus. Esse mistério é um mistério grande, porque nós vivemos uma esquizofrenia no século 21. Ao mesmo tempo em que nós vivemos para o nosso corpo, nós, quando relacionamos o corpo com a fé, temos uma certa visão doentia do corpo. Ou achamos que o corpo precisa ser eliminado, aniquilado, ou o vemos como uma grande fonte de males para nós. No entanto, meus irmãos e irmãs, o corpo para nós não é nosso inimigo. Muito pelo contrário. Deus não nos criou anjos. Quando eu digo nisso, eu estou falando que Deus não nos criou puramente alma. Deus nos criou corpo e alma. Nós precisamos dessa carcaça aqui, né? Tá certo que uns é mais bonito, outros mais acabado, igual o padre assim, né, Bárbara? O que a gente pode fazer, né? Nem todo mundo tem uma beleza corpórea, mas isso é o de menos, é o que menos interessa. O fato é que nós dependemos desse corpo. A gente depende dele para tudo, né? Não conseguimos viver fora do corpo. E a nossa salvação, meus irmãos e irmãs, passa também pelo nosso corpo. Passa por esta carne, toca as nossas entranhas. Não seremos salvos somente na nossa alma. Deus nos salvará como um todo. A morte biológica entra na história da salvação como um erro de percurso, ousaria dizer assim. Porque, uma vez pecando, o homem trouxe uma desordem para si e para o mundo. E isso faz com que este nosso corpo se separe da alma que é imortal. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, nós precisamos entender como Maria que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não vamos viver só para o corpo, que é o slogan do século 21. Cuide simplesmente do seu corpo. Hoje se faz de tudo para ter um corpo em forma, né? Tem que ter o corpo bonito, a juventude perpétua. Se aparece um pé de galinha no pé do olho, aquilo dali é uma tentação para um monte de gente. Mas não vê o corpo como que o corpo realmente é. Por que se quer um corpo perfeito e uma juventude perene? Porque quer simplesmente satisfazer os desejos mais elementares do próprio corpo e não vê o corpo como um aliado da salvação. A nossa salvação passa pelo corpo na medida em que nós entendemos que nós somos responsáveis também pelas nossas escolhas, temos que cuidar da nossa saúde, temos que zelar pela integridade desse templo que é o nosso corpo, e porque é neste corpo que nós testemunhamos o fulgor da glória de Deus. Nós não somos, repito, apenas fantasminhas. Se assim fosse, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que as pessoas, ao olharem para nós, teriam de reação era sair correndo e fugindo. Deus nos fez seres humanos. E Maria nunca negou a sua humanidade. Ela acolheu a sua humanidade como dom e ofertou, inclusive, seu corpo como dom ao seu Senhor. Esta oferta de Maria fez com que este corpo também fosse glorificado e experimentasse por primeiro
à força transformadora da ressurreição. Porque o Cristo ressuscitado faz nova todas as coisas. Maria brilha para nós, meus irmãos e irmãs, como a ser humana perfeita, como corpo e alma perfeito, a Eva de verdade, que não se corrompeu em todos os sentidos que a palavra corrupção pode envolver, que não deixou ser afetada por aquilo que o pecado traz, porque em tudo soube escolher a vontade de Deus. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, é renovar esta nossa certeza da ressurreição da carne, que acontecerá um dia, não sabemos. É triste a gente ver em alguns funerais, ou até mesmo em algumas paróquias, não tenho medo das críticas, não, pode ficar à vontade aí no chat do YouTube, quando alguns dizem assim, vamos celebrar a ressurreição do nosso irmão falecido. Me desculpe a franqueza, isso é burrice, porque ressurreição implica corpo. Como é que você me fala que o falecido está ressuscitado se você está enfiando o corpo dele debaixo da terra, meu Deus do céu? Ressurreição precisa disso. E a nossa fé toca naquilo que é material. Não vivemos só de ideias, não vivemos só de espírito. Jesus nos redimiu e nos redimiu por inteiro. A ressurreição da carne acontecerá um dia, quando ele vier, para recapitular em si todas as coisas, pondo em ordem este mundo que foi desordenado pelo pecado. E o sinal de que isso é real é a gloriosa Assunção de Nossa Senhora. Por isso ela brilha como modelo, porque o que aconteceu com ela acontecerá com toda a humanidade. E o destino que coube a Maria caberá a todos aqueles que, como Maria, souberem escolher fazer a vontade de Deus. Ela é para nós, meus irmãos e irmãs, inspiração e modelo. Inspiração porque olhando para ela, aprendemos a como abrir-nos à graça de Deus. E modelo porque ela é antecipação daquilo que nos espera. Ela está diante do trono da graça, adornada com as virtudes que o próprio Filho lhe concedeu, não simplesmente como modelo, mas também como intercessora, apresentando dia e noite ao seu Filho a nossa carne, tantas vezes flagelada por enfermidades, por males e até mesmo pelos nossos pecados. Maria entende o que se passa neste corpo humano. E a beleza da Assunção de Nossa Senhora é entender que Deus nos acolhe como inteiro, Deus nos abraça como um todo. Deus não tem medo da nossa carne, Deus não tem medo da nossa humanidade. Pelo contrário, Ele espera que a nossa humanidade seja plenificada no amor, que brota da cruz e que passa pela cruz. Termino dizendo, a Assunção da Virgem Maria é também o cumprimento das profecias que ela mesma, cheia do Espírito Santo, profetizou a seu respeito. De agora em diante, todas as gerações a proclamarão feliz. Por quê? Ela mesma já deu a resposta. Por causa dela? Porque ela fez grandes coisas? Não. Porque o poderoso olhou para a sua humilhação, olhou para a sua pequenez e fez dela, a escrava, a mulher exemplar, o modelo da igreja. Não tenhamos medo, meus irmãos e irmãs, de abrirmos à graça redentora do Senhor. Não é fácil. Usando a imagem com a qual comecei esta homilia, do rio que se encaminha para o mar, digo que muitas vezes nos será necessário uma força quase que extra-humana para contornar problemas, para superar obstáculos, mas o rio sabe onde quer chegar. O rio se encaminha sempre na direção deste oceano. E Maria nos apresenta esta meta. Não tenhamos medo de nos dirigir para Deus. Passou pelo sofrimento. A imagem da piedade nos apresenta isso com tamanha distinção diante dos olhos. Ser serva do Senhor é também estar disponível a passar pela dor,
que é inerente à vida humana. Mas ainda na dor, ela soube em quem colocou sua confiança. Ainda na dor, ela não desesperou-se do seu Senhor. No Calvário, ela ainda renovou o seu compromisso de ser serva. Com ela, meus irmãos e irmãs, nós continuamos nossa caminhada. Como aquela música da Shalom, né? Em ti, Maria, tudo o que nós queremos ser. Os santos, irrepreensíveis no amor e inclusive plenificados no nosso corpo e na nossa alma por esta graça. Mas também contigo, Maria, nós avançamos na direção do céu. Que ela nos ajude, meus irmãos e irmãs, a assumir para valer a nossa condição humana. Porque Deus quer nos salvar naquilo que somos. E só assim nós poderemos colaborar com Ele nesta obra redentora, para que esse mundo se abra, e se abra o mais rápido possível, para que o quanto antes nós possamos ver o dia do Cristo, a fim de que esse inimigo, que precisa ainda ser derrotado, a morte, veja o seu fim e nós possamos, ressuscitados, triunfar com o Cristo e com a Virgem Maria na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Porque este mistério é grande, nós somos chamados mais uma vez a ficar de pé e a professar a nossa fé. Por isso digamos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor,